Sem mais delongas, queria chamar o Mauro aqui, nosso mestre, compartilhar conosco uma palavra. Quem esteve aqui hoje pela manhã? Foi uma bênção, né, irmãos? Domingo que vem é o último domingo da busca do Espírito Santo. Não perca! Amém? Não perca! Não perca! O que será que Deus já preparou para fazer, hein? Aleluia! Quer, Diegão? Quer ministrar não, Diegão? Hã? Vem, Diegão, por favor. Amém. Levante suas mãos. Senhor, obrigado pela vida do Mauro, Senhor, por tudo aquilo que ele representa, por tudo aquilo que ele é, pela história que ele tem de caminhada no teu reino, Senhor. Obrigado pelos frutos, obrigado pelo testemunho de vida, obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque ele é como uma carta escrita, Senhor, que é lida por todos os homens. Ali vai alguém que conhece o Senhor. Nós te louvamos, que o Senhor possa, Senhor, colocar não só na mente, nem no coração apenas, mas na boca e nos lábios do seu Filho, a tua santa, gloriosa, maravilhosa, necessária palavra de Deus para nossas vidas. E à medida que cada pessoa que sobe nesse altar, que se doe para servir a tua igreja, possa também ser servido pelos teus anjos. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Paz de Cristo para todos. Ontem à tarde, né, Letícia me mandou uma mensagem. Pô, Mauro, você pode compartilhar uma palavra? Aí eu já acabou com o meu sábado. Não porque eu não tinha o que dizer, mas porque eu tinha muita coisa para dizer. E eu preciso saber o que Deus quer que eu diga, né? E Deus me comunicou alguma coisa, né? Eu não preciso necessariamente da tua aprovação, mas preciso da tua oração. E eu queria que tu estendesse a mão, ministrasse uma palavra de bênção na minha vida, pedindo a Deus que me capacite, por favor. Aleluia, Senhor. Queria cantar um pedaço dessa canção. É Ele. É Ele. Por Ele é que eu estou. Tudo por amor e com alegria, donos dos meus dias. Mais uma vez, é Ele. Por Ele é que eu estou gastando a minha vida. Com alegria, todos os meus dias. Tá bom. Diga assim: dono da minha segunda-feira, da minha terça-feira, da minha quarta-feira, da minha quinta-feira, da minha sexta, do meu sábado, e não somente do meu domingo, o dia que eu estou aqui, mas todos os dias. Eu não vou fazer o que muitos costumam fazer. Será que é verdade isso? Será que é? Eu não vou fazer isso, mas eu quero te ajudar a entender o que isso significa. O que é ser dono dos meus dias? Vocês me permitem usar o celular, porque eu tenho mais habilidade para... Eu queria ler algumas coisas, eu vou falar o texto, mas eu vou ser bem rápido. Isso não é uma pregação, é uma
como é que dá o nome? Quando você... uma explanação, né? Uma meditação com cara de estudo. E eu vou ler algumas coisas. Eclesiastes 3 diz: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de morrer e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar é tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tudo fez Deus formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a eternidade, se bem que esse não pode descobrir a obra que Deus fez desde o princípio. E pôs no coração do homem a eternidade. Diz, e pôs no coração do homem a eternidade. Eu não vou tentar te emocionar, não vou tentar fazer você chorar, não vou tentar aguçar nenhum tipo de sentimento em você, senão apenas na sua mente, no teu entendimento. Então que o teu entendimento, não as tuas emoções, ele seja aberto em nome de Jesus, para que você receba, aprenda e caminhe naquilo que nós vamos ensinar, naquilo que eu estou aprendendo também. Amém? E para que isso aconteça, eu preciso da tua atenção. Eu vou fazer algumas perguntas, bastante perguntas eu vou fazer, para que você, durante o estudo, você pense e você medite sobre elas. Não pense na sua esposa, não pense no seu vizinho, não pense em você, em tudo que eu vou falar. Agora eu queria que você fosse individual e pensasse em você. Amém? Primeira pergunta: como você define o tempo que você está vivendo hoje? Como você define esse tempo que eu estou vivendo hoje? Pensa um pouco. Se eu perguntasse, define o tempo que tu está vivendo hoje, Fabrício. Um deserto, Mauro. Há um tempo de abundância. Nunca vivi momentos tão felizes. Como você definiria o tempo que você está vivendo hoje? O passado não volta mais. Então nós não temos que ficar olhando para o passado. O futuro, nós não temos poder sobre ele. Está na mão de Deus. Então o que nós temos é o presente. É o momento que você está vivendo. É o tempo que você está vivendo hoje. Por isso que você tem que discernir se é tempo de espalhar, se é tempo de juntar, se é tempo de chorar. Qual o tempo da tua vida hoje diante de Deus? Você tem que discernir o tempo que você está vivendo. Amém? Você está entendendo? O que você tem feito com o tempo presente e o que você espera do teu futuro como cristão? Eu vou mexer com o teu pensamento hoje. Eu quero que você medite. Vou repetir. O que você tem feito do teu presente, do teu tempo, e o que você espera do teu futuro hoje? A gente canta, né? Sonhar os sonhos de Deus. Cantamos, dono dos meus dias, e temos que cantar sim, né? Os sonhos de Deus não podem morrer, são eles que estão em meu coração. Tem uma canção que diz isso, né? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos para fazer a tua vontade. Mas às vezes os nossos projetos, os nossos sonhos não condizem com as nossas declarações. Então o que está errado? São as declarações ou aquilo que a gente faz em cima daquilo que declaramos? Porque as declarações
são verdadeiras. É tudo verdade, né, pastor? As declarações, o problema não está naquilo que declaramos. O problema está naquilo que fazemos e como nós andamos em cima daquilo que nós declaramos. Amém? Já ouviram essa expressão antiga? Tem um monte de cântico. Tudo que sou, tudo que eu tenho e tudo que eu serei eu ofereço a ti. Tem muitas músicas. Tudo que sou, o que você é? Tudo que você tem e tudo que você será, você oferece ao Senhor. Essa declaração é autêntica, é verídica. Vamos lá. 1 Coríntios 7. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Se naquele tempo, o tempo já estava se abreviando, imagina hoje, 2000 e poucos anos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Pelo que de agora em diante, os que têm mulher, sejam como se não tivessem. Os que choram, como se não chorassem. Presta atenção. Os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram, como se nada possuíssem. E os que se utilizam do mundo, como se dele nada usassem. Porque a aparência do mundo passa. O que ele está querendo dizer? É tempo de não se apegar a nada. Tenha tudo que Deus te deu, mas não se apegue em nada. Aqueles que compram como se nada possuíssem. Compre, adquira, mas não se prenda, como se nada possuíssem. E os que se utilizam do mundo, como se dele nada usassem. Esse mundo, as coisas desse mundo, elas existem, mas é como se eu não dependesse delas, ainda que eu dependa. Então ele está falando, não se apegue em nada. E depois ele ainda diz lá no final do texto, ele diz, o que eu quero, que vocês fiquem livres de preocupações. Você está entendendo? Então, Efésios 5, portanto, presta atenção aqui, por favor. Portanto, vede diligentemente como andais. Vede diligentemente como você está andando. Não como nécios, mas como os sábios. Como tem sido os teus dias? Como tem sido a tua segunda, a tua terça? Como nécio ou como sábios? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual a vontade de Deus. Eu vou te dar uma dica. Toda vez que você lê a Bíblia, procura saber o que o vocábulo quer dizer. Quantos sabem? Não responda. O que é insensato? Aí você vai ver o que é insensato. Presta atenção. Então ele está dizendo lá em cima, né? Ande diligentemente, não como nécio, mas como os sábios, remindo o tempo, que os dias são maus. Por isso não sejais insensato. Insensato é, em essência, agir sem usar a razão ou o bom senso. É a característica de quem toma a decisão sem medir as consequências. Está enrolado porque é insensato. O teu casamento está acabando porque é insensato. Você não mede as consequências. Perdendo emprego porque muitas vezes é insensato. Refere-se a alguém que é imprudente ou sem noção. A gente usa muito essa expressão. Insensato. É a pessoa que se irrita, se arrisca desnecessariamente ou toma atitudes que claramente vão dar errado. E depois culpa o diabo. Culpa a Deus. Então ele fala, não ande como insensato, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha só, presta atenção, ainda falando de insensato. Pode descrever alguém que age por impulso, de forma temerária, ou até mesmo louca. No sentido figurado, a insensatez está próximo da loucura momentânea. E aqui eu acho interessante, é aquele que ignora os preceitos morais ou a sabedoria acumulada, agindo de forma
tola por orgulho ou teimosia. Olha quanta coisa eu tirei do insensato. E ele diz lá, eu vou repetir o texto, né? Aqui. Por isso não sejais insensato. Por isso o quê? Pelo que ele acabou de dizer. Vede como andais, não como nécio, mas com sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensato. Não seja nada disso que eu expliquei o que é insensato. Amém? Estão comigo aí? Naquele tempo os dias já eram maus, né? Vocês estão entendendo? Não dá mais para viver dando cabeçada. Não dá mais para viver passar dias dando cabeçada. É cabeçada hoje e pede socorro, alguém te ajuda e você vive dando cabeçada. Não dá mais, gente. Não dá mais para viver assim, sem discernir o tempo e a vontade de Deus. O que temos feito com o nosso tempo? O que de fato temos feito com o nosso tempo? Eu vou ler algo, eu quero que você preste atenção. Salomão, em Eclesiastes. Rei Salomão diz assim: disse eu a mim mesmo. Salomão para diante de toda a sua vida glamurosa e fala: disse eu a mim mesmo. Ora vem, Salomão falando consigo mesmo. Ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Só para vocês saberem, uma das traduções para a palavra vaidade, tem vários, a que eu quero destacar em relação a esse texto é de pouca duração. Então, toda vez que eu falar vaidade aqui, é algo de pouca duração, entre outras coisas. Disse eu a mim mesmo: ora, vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que isso também era vaidade de pouca duração. Do riso disse: está doido. E da alegria, de que serve estar? Busquei no meu coração com estímulo, com vinho, a minha carne, sem deixar de me guiar pela sabedoria. E como me apoderar da estultícia, até ver o que era bom que os filhos dos homens fizessem debaixo do sol durante o número dos dias da sua vida. E Salomão fala o que ele mostrou para si mesmo: fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas e jardins, e plantei nelas árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz tanques de águas para deles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessões de gados e de rebanhos, mais do que todos que houveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei também para mim prata e ouro e tesouro dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, concubinas em grandes números. Assim me engrandeci e me tornei mais rico do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não lhes neguei. Pensa, cara. Tudo o que os olhos de Salomão desejou, ele não o privou. Quem gostaria disso? Você quer viajar, você não se priva. Você quer um carro, você não se priva. Você quer... Ele diz que tudo que ele desejou não foi privado dele. Olha o nível que ele chegou. E tudo quando desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e isso foi o meu proveito de todo o meu trabalho. Então olhei eu para todas as obras que as minhas mãos também haviam feito, como também para todo o trabalho que eu aplicara em fazê-las. E eis que tudo era vaidade e desejo vão, e proveito nenhum tinha debaixo do sol. Não estou falando para você acabar com a tua vida, nem destruir os teus planos, não. Daqui a pouco você vai entender
porque eu li. E qual a conclusão que Salomão, depois de ter tudo, ele chegou que era vão, era de pouca duração. Ele está dizendo que tudo aquilo não teve proveito, por quê? Porque passou. Você entende por que Deus botou no coração do homem a eternidade? Porque a única coisa que não vai passar é a eternidade. Mas isso tudo passou. Foi bom enquanto durou. E se o homem não estiver com o olhar na eternidade, a gente vai fazer 80, 70, talvez tenhamos feito coisas grandiosas e vamos chegar e dizer: foi tudo vão e proveito não houve nenhum. Não que você não possa, mas se você não tiver os teus olhos na eternidade, que é a única coisa que não vai passar. Como tem andado os teus dias? Ele é dono dos teus dias? Como tem sido os teus dias? Vamos lá, 1 João 2. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa. Fala, o mundo passa. E as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí, como eu acabei de ensinar para vocês, presta atenção, eu perguntaria: quem sabe o que é a concupiscência? Não precisa responder, eu vou dizer para você, né? Então ele está falando, vamos lá, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida vem do mundo, né? O mundo passa bem como as suas concupiscências. O que é concupiscência? É um desejo intenso, costumadamente desregrado ou difícil de se controlar, por prazeres sensoriais. Isso é concupiscência, é um desejo que você quase não controla, que pode ser um monte de coisa. A gente pensa logo em sexo, desejo sexual, mas pode ser uma coisa simples que você não controla, que é uma concupiscência. E eu vou continuar, não para aqui não. Algo muito humano, aquela inclinação forte para o que nos dá prazer imediato, muitas vezes ignorando a razão e a ética. Ele está falando de concupiscência dos olhos. É prazeres imediatos, prazeres vãos, momentâneos, como está acontecendo em 4 dias aí. Então ele fala, então por que eu estou dizendo isso? Porque ele diz: não ameis o mundo, porque tudo que há no mundo, essas concupiscências, esses desejos enfreados, essa coisa do olho, né, do desejo, tudo isso vem do mundo, é vaidade, é de pouca duração. E ele fala: o mundo passa e tudo isso vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Por que permanece para sempre? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por quê? Porque só há segurança, só há valor na presença de Deus. Então, a presença de Deus permanece para sempre. Amém? Quantos são soldados de Cristo aqui? Quantos foram arregimentados por Cristo aqui? Quem foi arregimentado para o exército de Cristo? Diga amém. Então ouça o que eu vou te dizer. 2 Timóteo 2:2. Nenhum soldado de serviço se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nenhum soldado consciente que foi arregimentado. Interessante que ele não está falando, pastor Rodrigo, nenhum soldado em serviço arregimentado vive, ele não está nem falando de pecando. Ele diz: não se embarace em coisas dessa vida. Como tem sido teu dia, cara? Como tem sido tua segunda, tua terça? Aí começa a fazer sentido. Dono dos meus dias. Dono dos meus dias. Você está entendendo o que eu estou falando? Dono dos meus dias.
nenhum soldado em serviço se embaraça. Eu poderia falar aqui horas sobre embaraços, né? Fugir de todo o embaraço e do pecado. Às vezes a gente foge até do pecado, mas nos deixamos nos embaraçar por coisas que às vezes faz mais estrago do que o próprio pecado. Porque o pecado, cara, se pecar, temos advogado diante do Pai. Ele é a propiciação, mas embaraço você tem que resolver você mesmo. Pecado tu tem advogado. Agora embaraço, cara, você vai ter que se virar. Então quero dizer, fugir de todo embaraço. Se você é um soldado alistado, você não pode se embaraçar com o negócio dessa vida, cara. Veja como anda, como nécio ou como sábio. Como tem sido os nossos dias? Não é uma pergunta de pregador, cara. Volto a dizer, quando a pastora Letícia falou, eu falei, cara, eu tenho várias coisas lá, e Deus falou, fala isso que eu ministrei para você essa semana. Não tinha nada escrito. Ela falou, eu estava deitado, eu parei, sentei na cama e comecei a botar aqui, que eu sou assim, não sou como o Fabrício, que não precisa escrever e fala 5 horas. Eu preciso botar escrito aqui. Cara, eu sentei, mas não foi difícil, porque só foi coisas que Deus já estava falando comigo. Amém? Esse aqui é famosíssimo, ficou até constrangido de ler, mas vou ler assim mesmo. E não vos conformeis, mas transformai-vos, para que, qual seja, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vocês precisam estar inseridos nela. Você precisa estar em Cristo. Cara, você tem que não se tomar forma desse mundo. E às vezes a gente pensa que tomar forma desse mundo é pecar, é viver na orgia. Cara, quer ver quando a gente toma forma desse mundo? Quando você faz um negócio ilícito. Quando ligam para você, você diz que não está. Quando você faz um negócio que não deveria fazer no trabalho. Isso é normal para o mundo. Mas eu não me conformo. Eu não tomo a forma desse mundo. Mas eu me transformo pela renovação do meu entendimento. E aí eu estou começando a caminhar para experimentar a boa e a perfeita, agradável vontade de Deus. Interessante, Paulo em 2 Timóteo, ele fala assim, falando lá, ele diz, porque Demas me abandonou, tendo amado o presente século. Cara, Paulo está falando que tinha alguém que estava com ele. E ele diz, esse cara me abandonou porque amou o presente século. Pô, Mauro, mas eu não, Mauro. Eu não sei, cara. Eu não posso responder por você. Eu respondo por mim. O que esse século, o que as coisas desse mundo, ainda que você esteja nele e precise de tantas coisas desse mundo, mas aquele que se utiliza do mundo, é como se dele nada precisasse. Vocês estão entendendo? Quantos estão entendendo? Quando a Bíblia fala do não ameis o mundo, né, não toma forma, não está falando do planeta, ele está falando do sistema do mundo. Porque o planeta, quando o reino vir, Jesus vai botar em ordem essa bagunça toda. Entendeu? Então, toda vez que eu falo de mundo, é do sistema desse mundo. Hoje, uma vez eu estava fazendo um negócio lá, e abriu lá no sistema do computador, a questão de sexo. Agora, tem uma lista, né? Antigamente era homem ou mulher, agora é isso. E se você não responder, claro que é fácil eu responder, eu vou responder homem. Mas se você pular, aí diz assim, o sistema exige que você responda. E tem coisas no sistema que você fica... E agora, eu digo para a máquina, eu não estou preso a esse sistema. Eu não ando segundo sistema nenhum desse mundo. Vocês estão entendendo? Amém?
Deixa eu falar uma coisa para você. Você, quando se converteu, você passou a ser um cidadão do reino de Deus. Então, se alguém falar mal de você, ele tem que estar mentindo. Se alguém falar mal de você, Fabrício, vai ter que ser mentira ou perseguição. Se alguém falar mal do Dave, cara, eu tenho que afirmar, é mentira ou é perseguição. Eu conheço esse cara. Se alguém falar mal do pastor, não. Então, se alguém falar de mim, eu tenho que dizer, ou é mentira ou perseguição. Eu tenho que andar de tal modo como cidadão do reino, que aquilo que falarem mal de mim é calúnia. Está entendendo? Eu tenho que andar dessa forma, né? Jesus disse a respeito de Satanás: eis o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Nada tem em mim. Eu tenho uma consciência na minha vida, no meu relacionamento com Deus, que nada do que vem na minha vida vem do diabo. Tudo vem de Deus, seja bom ou seja ruim. O príncipe desse mundo não tem nada comigo e eu com ele. Então tudo que vem na minha vida vem de Deus, cara. E vindo de Deus, ainda que aparenta ser ruim, tem um fim proveitoso. Acabou. Não tem como. Como vocês têm andado de segunda a domingo, no dia a dia? Amém? Salmo 15, olha só. Quem, Senhor, habitará na tua tenda? Quem morará no teu santo monte? Não está falando de salvação, tá, gente? Por favor. Aquele que anda irrepreensível e pratica a justiça, e no coração fala a verdade, e do coração fala a verdade, que não difama com a sua língua, nem faz o mal contra o seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta, mas que honra os que temem ao Senhor, e ouve o que eu vou dizer, e que mantém sua palavra, mesmo com dano próprio. Mas o que honra os que temem ao Senhor, e que mantém sua palavra mesmo com dano próprio. Você é um cidadão do reino. Mesmo com dano próprio, você tem que se portar como tal. Não, patrão, eu não vou fazer esse negócio que é ilícito. Se você não fizer, você vai ser mandado embora. Daqui a 2 semanas, você não fez? Não. Pode me mandar embora. Eu não mudo mesmo com dano próprio. Importa fazer a vontade de Deus do que os homens. Isso é o cidadão do reino. Esse tem que ser o seu dia, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vocês estão entendendo? Mas que honra. Então, olha que interessante. Quem, Senhor, habitará na tua tenda? Quem morará no teu santo monte? Não, olha para mim. Não está falando de salvação. Está falando de intimidade, cara. Na minha tenda não entra qualquer um. Então ele não está falando de salvação, ele está falando quem vai ter intimidade com ele, quem vai morar na minha tenda, quem vai morar no meu santo monte. Aquele que anda irrepreensível e pratica a justiça, do coração fala a verdade. Vou repetir, que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Olha só, não difama. Como é que tem sido a tua língua? Eu farei perguntas. Eu já fiz todas essas perguntas para mim, tenho feito semanas, tá? Como tem sido a tua língua, que não difama, mas que honra os que temem ao Senhor, e que mantém sua palavra mesmo com dano próprio? Por que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre? Só há segurança na vontade de Deus. Não importa qual seja a vontade, fazer a vontade de Deus. Que coisa, viver é Cristo e morrer é lucro. Tem gente, alguns que, além de ter medo de morrer, né, não vivem em Cristo, embora salvos por eles, porque vivem de acordo com a sua própria vontade. Viver em Cristo é viver como escravo de Cristo. Eu não sou dono de mim mesmo.
aí qualquer coisa te abala, cara. Você não está em Cristo, você é salvo por Ele e não está em Cristo. Por quê? Uma coisa é ser salvo, uma coisa é viver em Cristo. Ele é o Senhor. Por isso qualquer coisa te abala, qualquer coisa te abala a tua fé, qualquer coisa te tira da igreja, porque você não vive em Cristo, não sabe como viver. Uma perda, uma frustração. Já viu isso, pastora? Tem gente com qualquer frustração. Cara, eu não estou aqui para acusar, mas talvez você não esteja vivendo em Cristo, ainda que salvo por Ele. Existe uma diferença. Uma oração não atendida, tem gente que embirra por causa de oração não atendida. Não é verdade? Né, Valéria? É desse jeito, né? Tem gente que embirra por causa de oração não atendida. Lembra daquela expressão? Onde está o teu tesouro, aí está teu coração. Onde você tem posto o teu coração? Uma coisa eu espero, que não seja nas coisas desse mundo, que não seja no sistema desse mundo, pois Deus colocou no teu coração a eternidade, e só isso tem valor. Deixa eu falar uma coisa, se a tua vida, e eu quero que os pastores me respaldam ou me corrijam, se a tua vida diária, de segunda a sexta, a domingo, não é uma vida de confronto, não é uma vida de... Tem hora que a gente está... É muita coisa, cara. É confronto em eu não revidar uma afronta. É confronto em eu não pagar mal com mal. É confronto em eu ajudar um necessitado, ainda que eu não goste dele. É confronto em resolver um problema com a minha esposa, pedir perdão a ela. É confronto... Cara, se tu está vivendo uma vida tranquilinha, cara, você não está vivendo... Você não está vivendo em Cristo, cara. Que viver em Cristo, cara, dentro desse propósito de aperfeiçoamento, nós somos o dia inteiro confrontados. Paulo diz, existe uma lei que guerreia com a lei da minha vontade. Existe uma lei, mas também existe o, graças a Deus, por Cristo Jesus, porque eu não sou escravo mais do pecado. Mas, cara, por isso que eu estou falando, reflete como tem sido o teu dia. E eu quero te dar uma observação, um conselho. Não é uma crítica, não é uma acusação, não é nada. Mas se a tua vida, principalmente quando nós estamos bem financeiramente, entendeu? Entendeu, David? Quando está tudo bem financeiramente, a gente leva uma vida tranquila. Foi que Salomão experimentou. Ele falou, eu vou fazer isso. Eu quero provar a mim mesmo o que tem valor. E ele, como o homem mais rico do mundo, proveu tudo. E no final ele chegou à conclusão, é tudo vão e de pouca duração. Foi bom enquanto durou. Amém? Vocês estão entendendo? Presta atenção. Às vezes a gente deixa passar desapercebido, entendeu, Pipão? As coisas assim interessantes. Tem um texto em Daniel, olha o que está escrito aqui. Daniel 8:25, falando sobre o espírito do anticristo. Pela sua sutileza fará prosperar, Daniel 8:25, prosperar o engano na sua mão. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Sabe o que eu atribuo esse ver despreocupadamente? Cara, não estou nem aí para pregação de domingo. Não estou nem aí, cara, minha vida está legal, eu sou um bom cristão, cara. Essa palavra não é para mim. Eu ando na linha, eu sou um crente fofinho. Faço tudo o que tem que ser feito. Então o cara... às vezes vive despreocupadamente. E ele está dizendo, ele vai destruir. Sabe que quando eu entendo essa visão de preocupado, não é preocupado, é entendendo o momento, alerta, o momento que eu estou vivendo. E eu não posso viver esse momento como nécio, imprudente como aquele. Gente,
pisa o pé no chão, por favor. Cai na real. Os dias são maus, cara. Se você não estiver em Cristo, você não vai perder a tua salvação, mas você vai sucumbir. Não estou profetizando nem nada, não. Porque só em Cristo. Amém? Viver, sabe o que é viver em Cristo? É dizer como Paulo: cara, eu sei estar contente, eu sei estar em tribulação, eu sei ter fome, eu sei ter escassez, eu sei ser honrado, eu sei ser humilhado. Cara, nada vai mudar a minha posição em Cristo. Isso é viver em Cristo. Não interessa, tudo que vem na minha vida, se não for embaraço que eu criei, vem de Deus, cara. E tem um propósito. Se você não entender isso, eu vou ter que chamar, desculpe, você é um religioso, salvo pelo Senhor, mas que não vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Lamento te dizer, eu preciso, a Bíblia diz: leais são as feridas feitas pelos que amam. Então eu preciso fazer umas feridas em você, porque eu estou cheio delas aqui. Isso é viver em Cristo. Fala comigo assim: pode doer, mas não vai me abalar. Pode me entristecer, mas não vai me parar, porque eu estou em Cristo. Você sabia que, eu falei para o pastor Rodrigo no outro dia, é uma coisa pessoal, tá? Cara, tem muita coisa, eu desaprendi a pedir. Tem um tempão que eu não peço nada para mim. Cara, não está faltando comida, não está faltando as coisas. Não estou falando que você não possa, né? A Bíblia diz: pedis e não tens porque não pedis. Não estou dizendo aqui que você não deve pedir. Estou dando uma experiência. Cara, chega um momento que você fica tão fissurado em fazer a vontade de Deus e querer ser um crente melhor e mudar aquele erro que você vive cometendo, que você, o dia passou, eu não tive tempo de pedir, e Deus vai cuidando de mim. Hoje eu oro mais pela igreja e pelo meu filho, e no outro dia eu estava falando: quanto tempo eu não peço nada a Deus, cara? Aí fui lá ver o meu caderninho de petições, coisa pra caramba. Eu falei: deixa ele quieto lá por enquanto, eu não estou nesse tempo, o Mauro não está nesse tempo. Se você está, viva esse tempo. Agora eu quero fazer você pensar: o que existe é uma falta de contentamento. Vou te perguntar uma coisa, olha para mim. Não é pergunta de pregador, é sério, eu estou falando sério. Amém, irmão? Isso aqui não é o playground nem o parquinho, é coisa séria. Eu quero que você me responda: o que de fato você quer? O que de fato você quer? O que você deseja? Por que você segue o Senhor? É uma pergunta séria. Por que você segue o Senhor? Por que você segue o Senhor? Por que e para que você está na igreja? Por que você está na igreja? Por que você segue o Senhor? Queria que você levasse essa pergunta com seriedade para você. Fala para mim. A gente tem tido, né, pastora Letícia, uma tentativa de incutir na cabeça de vocês que você não foi salvo para ser livrado do inferno. O propósito de Deus não foi te livrar do inferno. O propósito de Deus foi te livrar do inferno por um propósito. É diferente. Existe um propósito. Tem gente até hoje que acha que o propósito de Deus foi livrar ele do inferno. Não, ele te livrou do inferno por causa de um propósito. E ali começou o propósito. Quem não fez as apostilas, né, deveria fazer. Amém? Diz: eu não fui chamado, eu não fui salvo. Não, o propósito de Deus não foi me salvar. Fala para mim: o propósito de Deus não foi me salvar. Mas Ele precisou me salvar por causa do propósito. Quantos salvos tem aqui? Você está garantido, cara. Você está garantido. Jesus disse: aquele que vem a mim, eu jamais lançarei fora. Mas você precisa mais do que isso.
Você precisa ser um cidadão do reino. Você precisa viver em Cristo. Amém? Viver em Cristo. Só que viver em Cristo, gente, a gente tem que mudar a mentalidade. Vou fazer uma pergunta. Você quer ser tratado como abençoado ou como abençoador? Como você quer ser tratado? Eu quero ser tratado como um abençoador, ainda que eu seja um abençoado. Quantos abençoados tem aqui? Amém? Vocês estão entendendo? Mas eu quero ser reconhecido por... Ali vai um abençoador. Ô pecador, bate naquele endereço lá, da Igaratá lá, tem um casal lá, um tal de Pimpão. Eles são abençoadores, cara. Vai lá. Eu quero ser tratado como abençoador, ainda que eu seja um abençoado. Porque quando eu chamo o pastor Rodrigo de abençoado, tem a ver com ele. Mas quando eu digo você é um abençoador, tem a ver com outro. E o evangelho de Deus tem a ver sempre com outro. O evangelho do Senhor não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. Ele me chamou para ser um abençoador. O legal é que se eu for um abençoador me abençoará. E é assim que funciona e roda o ciclo do evangelho de Cristo. Eu abençoo, eu sou abençoado, é um monte de abençoadores. Salmo 90, 12. Ensina-me a contar os meus dias, de modo que alcance um coração sábio. O salmista, já naquele tempo, falou: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Ele não está falando de quantos dias tem a semana, quantos dias tem um mês. Ele está falando exatamente isso. Dia a dia, discernindo os dias. Me ensina a contar esse dia, o proveito desse dia. Eu não posso me envolver em embaraços desse mundo. Eu tenho que fugir de embaraço. Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Senhor, ensina-me a contar a segunda, a terça, a quarta. Gente, não podemos mais viver dispersos. Não podemos mais. A gente fala o tempo todo aqui, Marcos, né? Deus tem um propósito, Deus vai fazer coisa grande. Cara, mas se a gente ficar como nécios, meio abobalhado, de segunda a sexta, e a primeira coisa está caindo porque não está firme na rocha, pô, cara, Deus não vai fazer com outra geração, sei lá, tá entendendo? Então nós precisamos viver como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não dá mais para perder tempo com embaraços dessa vida. Aí ele vem, presta atenção aqui, olha para mim. Ele vem em Lamentações 3 e diz: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus no céu, dizendo: nós transgredimos e fomos rebeldes. E volto eu aqui na didática, eu não consigo evitar. Quem sabe o que é esquadrinhar? Eu vou dizer para vocês. Ele diz: esquadrinhemos os nossos caminhos. Fabrício, você tem que esquadrinhar o teu caminho. Baterista, você tem que esquadrinhar o teu caminho. Carol, você tem que esquadrinhar o teu caminho. Como é que eu vou esquadrinhar se eu não sei o que é isso? Mas eu quero te ensinar hoje. Ele está falando: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos-los. Esquadrinha, prova, isso está errado, isso está certo, isso é pecado, isso eu tenho que largar, isso eu tenho que abraçar. Esquadrinha, analisa o teu caminho. Ele não está falando, cara, esquadrinha o caminho do teu vizinho, do teu irmão, da tua esposa. Ele está falando, esquadrinha o teu caminho e prove o caminho que você tem andado. Seja honesto contigo mesmo e com Deus. E ele, olha o que é esquadrinhar. Olha só, gente, por favor. Esquadrinhar significa examinar algo com o máximo de minúcia. Então você tem que esquadrinhar os teus caminhos com o máximo de minúcia. Detalhe e rigor é o ato de não deixar nenhuma pedra sobre pedra em uma investigação ou busca. É isso que ele está falando para você fazer com os teus caminhos. Examinar com o máximo de minúcia.
detalhe e rigor. É o ato de não deixar nenhuma pedra sobre pedra. Quantas vezes você já fez isso na tua vida? Eu não estou falando daquela oraçãozinha de confissão. Eu estou falando parar diante de Deus, longe de todo mundo, esquadrinhar. Deus, o que eu tenho feito? Como é que tem sido os meus dias? Eu digo que Tu é dono dos meus dias. Como é que tem sido os meus dias? Como é que está a minha vida como marido, como mulher, como empregado, como irmão, como vizinho? Como está? Eu preciso esquadrinhar minha vida, cara. É o que ele está dizendo aqui. Esquadrinhemos nossos caminhos. Depois que você esquadrinha, se possível, anota e prove esses caminhos e volte para o Senhor. Volte para o Senhor, se arrepende, volte e diga: nós transgredimos e fomos rebeldes. Isso é esquadrinhar. Talvez a gente precise fazer isso todo dia ou toda semana. E quantas vezes você já fez isso assim? Eu já fiz umas 3 vezes na minha vida toda. E parece que sempre eu tenho que renovar. Temos que fazer isso o tempo todo, gente. Esquadrinhar os teus caminhos, né? Aí você vai achar, pode ser que você ache, quando você começa a esquadrinhar, um monte de coisa escondida debaixo do tapete. E talvez por isso mesmo a gente tenha medo de esquadrinhar. Medo de nós mesmos. O que eu vou achar? Vai vir lembranças. Talvez uma falta de perdão esquecida. Aí você esquadrinha, você lembra. Cara, lembra daquela situação de 5 anos atrás, que você não perdoou aquela pessoa? Você esqueceu, mas agora que Deus te lembrou, você vê que não perdoou. Esquadrinhou o caminho, achou uma sujeira debaixo do tapete. Talvez um pedido de perdão. Que uma coisa é eu perdoar, outra coisa é eu ir lá e pedir perdão. Talvez uma promessa não cumprida. Talvez uma confissão ou arrependimento de algum pecado que passou a ser natural na tua vida. E quando você esquadrinha, você vê, cara, isso é pecado, cara. Eu esqueci que isso é pecado. E eu esquadrinhando percebi que eu preciso parar. Então quando você esquadrinha, Deus vai mostrar um monte de coisa. E vai mostrar as coisas boas também. Não estou dizendo que você não deve ver com um abençoado. Presta atenção. Não vou demorar muito. Eu não estou dizendo com isso tudo que você não deve viver como um abençoado. A Bíblia diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Gente, por favor, entenda. Eu não estou dizendo o contrário disso. Que você não deve ter uma vida abundante. No outro dia eu preguei, né? Eu vim para que tenham vida. Desde que você se lembre que a nossa esperança em Cristo se limitar a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O perigo é você ser tão abençoado que você esquece que se tua esperança se limitar a isso aqui, tu vai ser igual Salomão. Vai chegar com 90 anos e vai dizer: tudo perda de tempo, vaidade. E o que eu construí para a eternidade? O que eu construí em prol do reino de Deus? Só fui abençoado, ainda que seja verdade. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Por isso que eu falei, eu não quero emocionar, eu quero trazer consciência, razão. Porque a Bíblia diz que, transformai-vos pelas vezes que vocês choram, transformai-vos pelas vezes que vocês se emocionam. Não, é pela renovação da vossa mente. Então o meu intuito é que a palavra renove tua mente e você caia na real como cristão. Amém? E eu quero dizer, eu gosto de dizer isso, eu estou no mesmo barco. Eu só estou sendo um instrumento, mas está batendo aqui também, gente. É igual, de igual modo. Amém? Louco, amanhã te pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? Pessoas que confiam, né? Entendeu, pastor? Confiam, cara. Tiago, ou Timóteo, o Haroldo deve saber. Ele está escrevendo e diz, acho que é Paulo escrevendo, instruindo Timóteo: diz para os ricos desse tempo para não colocar o coração nas incertezas da riqueza. O mundo passa e as suas concupiscências,
mas aquele que permanece no Senhor, permanece para sempre. Amém? Né? Em Cristo importa. Olha só, gente, eu estou querendo dizer que só é segurança em Cristo. Em Cristo não importa o desfecho, não importa o resultado. Se eu estou em Cristo, não importa, né, Shirley? Se eu estou em Cristo, não importa se eu caio do 20º degrau até o primeiro, o desfecho vai ser bom. Se eu estou em Cristo, não importa o desfecho, ainda que aparentemente não seja aparentemente ao meu favor, ou então eu vou rasgar aquele texto que diz: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Cara, eu vou rasgar isso, cara. Eu estou quase, eu estou naquele pé, cara. Ou eu vivo esse trem, ou risco da Bíblia. Não tem valor para mim. Todas as coisas cooperam para o bem. Cara, precisa ser muito doido para acreditar num negócio desse. Precisa ser muito doido. Mas Deus chamou as coisas loucas. Porque Deus é fora da curva. De acordo com esse mundo, Deus é fora da curva. As coisas de Deus é meio fora da curva. Você está entendendo? Amém? Olha só. Sempre estando em Deus, não interessa. O salmista fala em Salmo 139: para onde me irei do teu espírito? Olha que coisa. Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás. Se tomo as asas da alva, me detenho nos confins do mares, também lá. Ainda lá a tua mão me guiará e tua destra me susterá. Não importa se no vale, não importa se nas montanhas, não importa se no deserto, não importa. Se eu estou em Cristo, cara, não importa o lugar. Só que você precisa entender. Se você não pode sair daqui sem entender o que é estar em Cristo. É isso que eu estou tentando dizer. Então temos que aprender a viver em Cristo. Existe um reino para ser estabelecido. Existe um reino para ser proclamado. Amém? Então, que Deus abra os olhos do nosso entendimento. Estar em Cristo é você falar e cantar a verdade. Perdendo tudo por amor e alegria, dono dos meus dias, dono da minha segunda, da minha terça. Eu não tomo mais decisão precipitado. Entendeu? E você foi chamado para isso, para ser um cidadão do reino. Se você tiver dúvida, não sei se você sabe, isso aqui fica na internet, tá? Essa pregação, você bota lá, Domingo pelo Rei, você vai achar. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite. Aleluia.